Entre as matérias ontem aprovadas na Câmara Municipal, estava ali incluído também aquela que trata sobre a receita e fixa a despesa do município de Matão para o ano de 2025. Aprovado o projeto de lei que autoriza o Executivo a firmar convênio de cooperação também com a Agência Reguladora do Serviço de Saneamento. Era aguardado esse projeto também, foi votado e aprovado ontem à noite sobre eles, já que embora a Câmara tenha aprovado, mas a execução disso tudo compete à Prefeitura. Nós trazemos ao programa o William de Caetano, que é secretário de Administração e Finanças, para falar sobre essas duas votações de ontem à noite na Câmara. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia, Felipe, Esteves, todos que nos ouvem e nos assistem hoje. Bem, deixa eu começar aqui pelo projeto que trata sobre orçamento, se você me permitir também. Eu acho que é importante as pessoas saberem, porque a gente fala que foi votada a peça orçamentária nesse caso, mas poucos sabem de que valor ela trata, quanto vai para cada setor, pelo menos os mais importantes. Eu acho que a população é bom saber. Nós estamos falando aqui de um volume estimado entre a administração direta e legislativo de 414 milhões 981 mil. Vou permitir aqui arredondar 415 milhões para não ficar um número muito longo e complicado de guardar. Então, nós estamos falando aqui que o município está imaginando, ou pelo menos supondo, ou planejando arrecadar no ano que vem 415 milhões de reais, só para facilitar o entendimento. De todos esses valores, o setor me corrija se eu estiver errado, pelo que eu vi, acho que a educação é o que... Educação, 132 milhões Exatamente. Em média, né? Ele está dando aí mais de 30% de investimento, seguido pela saúde, 95, quase 100 milhões, né? Quase 100 milhões de reais. Esses valores estão dentro daquilo que é obrigatório, quer dizer, para a saúde e educação existe já um limite estabelecido, um percentual, está dentro dele, acima? Está acima. Ambos estão acima do limite mínimo, né? Não pode ser menos. Não pode ser menos. Mas saúde, pode ser mais. Pode ser mais. Saúde é 15% do orçamento, mínimo, e educação 25%, mínimo. Só que nós colocamos a mais, né? São dois setores importantes, dois setores que terão expansões neste ano, no ano que inicia, né? No próximo. Então nós temos creche, nós temos unidades de saúde, nós temos escola de tempo integral, nós temos outras atividades que vão surgir no próximo ano. E nós já estamos prevendo isso no orçamento, além, obviamente, da manutenção do sistema que já existe, né? Matão tem uma estrutura muito grande de saúde, muito grande de educação e que consome recursos, e por isso os dois maiores valores é dessas duas secretarias. Seguido, obviamente, por meio ambiente, que tem toda a parte de lixo, coleta de galho, coleta de lixo, roçagem. Seriam uns 31 milhões e 700 da gestão ambiental. Exato. E também administração, porque ali onde estão os precatórios, estão os pagamentos da prefeitura, em torno de 40 milhões ali. Não é uma secretaria de investimento, mas uma secretaria que paga conta, né? Então, várias dessas contas estão ali. Estão precatórios, dívidas, água, energia, enfim, está todos... Aqui tem como encargos especiais 27 milhões e meio. O que é encargo especial? Na verdade é o seguinte, a prefeitura ela paga INSS, FGTS, ela paga todas aquelas obrigações patronais, né, que qualquer empresa paga, então está dentro da conta de encargos. Né? Então, aliás, é um dos grandes valores que a prefeitura desembolsa, né, que é, no caso, todos esses encargos feitos mensalmente. Nós conseguimos uma grande vitória em Brasília, nós que eu falo, os municípios, né, que essa carga tributária caiu para 8%, mas mesmo assim ela é bem grande ainda. Conta retificadora, 54 milhões? Esse é o Fundeb. Então, assim, tudo que o município receberia do governo federal pelo FPM, uma parte é retido e lá no próprio governo federal. Então, se tínhamos que receber, um exemplo, 1 milhão, nós recebemos 800 mil, 200 mil vai para essa conta retificadora, que é uma conta do Fundeb. E depois volta para o município para pagar professores, que está dentro, o que volta para o município está dentro dos 132 milhões que está na educação. Só que esse valor, por que nós registramos ele tanto em lei quanto contabilmente? O município deixa de receber esse valor, já fica direto em Brasília e ele volta depois numa conta. Normalmente a gente recebe a menos do que a gente manda, né? Porque é um fundo, né? Então todos os municípios contribuem e depois eles fazem um cálculo e distribuem isso, uma cota para cada município. Para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, isso diz respeito inclusive a você,
55 milhões? Exato. Que é, como eu havia dito, a Secretaria de Finanças ela não é uma secretaria de investimentos, né? Ela não vai fazer obras. Mas, por exemplo, ela é responsável pela manutenção do paço municipal, né, dos prédios municipais da própria administração. Ela é responsável por pagar os precatórios, uma média de 1,5 milhão, mais ou menos, por mês. Contas de energia, contas de água, manutenções, indenizações, verbas trabalhistas. Então, fica tudo a cargo da Secretaria de Administração. Por isso esse valor grande nela, né? Não é nenhum investimento em obras, em equipamentos, mas ela também é responsável por todo o sistema de TI da prefeitura da cidade, né? Como um todo, do público. Então, ela também coordena tudo isso. A Câmara Municipal, a destinação será de cerca de 13 milhões e 300. Exato. A Câmara, mais uma vez, assim, ela teria direito a um valor maior pela Constituição, mas ela pediu exatamente aquilo que ela precisava para manter, obviamente, o funcionamento. Os vereadores, pagamentos, investimentos, manutenção do prédio, né? Então ficou na faixa... Quanto deve custar a Câmara no ano que vem? 13 milhões e 320. 13 milhões por ano. Depois temos o outro item aqui, que é, acho que você falou dela, né? Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, 33 milhões. Secretaria de Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, 11 milhões e 890. A gente já imagina do que se trata, no setor de trânsito e tudo. Encargos especiais já falamos, eu acho que dos principais aqui. Urbanismo, 22 milhões e meio. Exato. Então, assim, nós distribuímos, urbanismo, por exemplo, entre algumas obras de infraestrutura também, né? A Secretaria de Manutenção, de Serviços Urbanos, de manutenção, ela tem mais a parte de tapa-buraco, de manutenções de redes, né, de esgoto, de águas pluviais. E a Secretaria de Urbanismo é mais as obras mesmo, né? Então, recapeamento, outras melhorias na cidade. Agora, quando nós falamos do orçamento, Darcy, que nós fomos colocando, dentro de todo esse valor, esses 415 milhões, arredondando, cerca de 37% dele é folha de pagamento. Então, a folha de pagamento da Prefeitura hoje está bem abaixo do que poderia por Tribunal de Contas. Obviamente que quanto mais baixo é a folha, melhor é para a administração, porque você consegue administrar melhor os recursos. Então, toda vez, nós nunca tivemos um atraso de pagamento, nunca tivemos um atraso de FGTS, nada, sempre foi muito bem. Conseguimos fazer melhorias para os servidores públicos, né, aumentos reais, melhoria do plano de saúde, melhoria do Vale Alimentação, sem comprometer o orçamento. Então, nós estamos hoje em 37%, então em torno desse valor todo aí, 37%, claro que depois tem o dissídio, pode chegar em 38%, 39% ano que vem, a folha. O restante nós vamos para todos os investimentos, as manutenções, água, energia. E o que sobra para o município fazer novos investimentos é em torno de 5% a 6% de todo esse montante, que é o que sobra mesmo para o município fazer um investimento, uma obra, que é uma faixa de 20 a 25 milhões por ano. O restante é a manutenção da própria máquina, né? A manutenção dos prédios públicos, os gastos cotidianos com energia, internet, água, luz, também a folha de pagamento, né? Vale alimentação, enfim, tudo que a prefeitura tem hoje, nós temos ali distribuído no orçamento. E a peça orçamentária que você está vendo aqui, ela está dividida por setor, mas depois tem os anexos dela que tem todas as fichas, né? Que vai indicando o que vai para cada lugar. O que é serviço, o que é obra, o que é investimento, o que é folha de pagamento. E tem depois os anexos, que aí é um pacote enorme. William, mas todo ano vocês dizem, olha, a prefeitura estima receber tanto. Então, por exemplo, desse ano vocês estão supondo ou estimando que o ano que vem vamos arrecadar 415 milhões. Em geral, esses números ficam abaixo ou acima, na prática mesmo, do ano? Olha, o nosso orçamento é sempre bem cravadinho, sabe? Você pode ver que ele estima a receita e fixa a despesa. Então a gente já sabe o quanto a gente pode gastar, o quanto vai gastar, aliás, e estamos estimando arrecadar isso. Por isso que tem momentos assim no ano que você arrecada mais do que imaginou ou arrecada menos do que imaginou. E ao longo do ano isso se vai se acertando. Esse ano, por exemplo, a gente vai fechar um pouquinho acima do previsto, mas também nada exorbitante, né? Não fechamos ainda, mas a arrecadação deve chegar em torno de uns 430 milhões esse ano, obviamente porque houve alguns superávites não
não programados, né? E quando tem uma sobra assim... A prefeitura, na verdade, ao longo do ano, ela vai utilizando, né? Então, conforme vai... Como é dinâmico o negócio, semanalmente... São as tais suplementações lá que Exato, vocês fazem. só quando a gente faz uma lei, uma Entendi. suplementação. Você teve alguma pergunta? A pergunta que eu ia fazer é mais ou menos nessa linha, né, Dercy? Tem uma arrecadação, quer dizer, hoje o município de Matão ele custa para ficar em pé com todos os serviços em 414 milhões, é isso? Exatamente. Ele custa isso. Vai custar isso. Essa despesa já é fixa, não tem como sair dela. Não tem. Nós estamos estimando arrecadar esse valor e também gastar este valor, né? Obviamente que é o que custa para você manter toda uma cidade funcionando. Desde a energia do poste, né, que você paga na CIP, né, até a manutenção da cidade. Aí eu vi energia aqui, você tem incluído energia nos gastos lá da sua secretaria. Porém, tem uma rúbrica aqui que é energia separado aqui, ó. 5 milhões e 400. Você tem a energia da CIP, né? Você tem tanto a energia que é da área pública, então vamos dizer, praças, parques, jardins, ruas, que o munícipe paga na conta de energia dele a CIP, né, que vem aqui, como a prefeitura com recursos próprios paga a conta de energia dos prédios públicos, das escolas, das creches, do prédio da prefeitura, enfim, de todos os próprios públicos. Então nós temos duas coisas, o que é energia, vamos dizer, na rua, praças, parques, jardins e ruas e avenidas, e a energia dos prédios públicos, que aí é pago, obviamente, dentro das rúbricas corretas. Por isso tem essa divisão. É uma despesa alta, né? É despesa alta. O William, a gente sabe que pode acontecer N fatores, né? Mas suponhamos que numa crise econômica, que pode ocorrer ou não em 2025, como é que a prefeitura pode lidar com essa baixa de captação de recursos? Olha, como nós estamos vendo aí, se você pegar o orçamento do ano passado, deste ano, para o de 2025, nós tivemos aí um aumento de aproximadamente 4%. Então, assim, o nosso orçamento ele estagnou no próximo ano. Isso é um desafio, justamente porque se você for dar dissídio, correções contratuais, é tudo maior que 5%. Então, a prefeitura ela vai ter que se reorganizar novamente, como nós fizemos em 2021, para passar esse período de, vamos dizer, de vacas magras, né, como que vai acontecer, mantendo os investimentos, mantendo os programas, sem tirar nada do que a gente conquistou, porém nós vamos ter que tomar medidas assim, de contenções, de reorganização do próprio funcionamento para poder chegar. Outra forma, Felipe, é nós buscarmos recursos externos. Buscarmos recursos no governo federal, no governo do estado, com deputados, para poder fazer novos investimentos. Então, até na semana passada, o prefeito Cido esteve em Brasília, eu acompanhei ele junto com o Tiãozinho, e nós fizemos muitos contatos, tanto no governo, quanto com deputados, com senadores, justamente para conseguirmos recursos para o município de Matão, justamente porque nós sabemos que com capacidade própria, com as obras que nós já temos conveniadas e as que nós já estamos executando, que continuam ano que vem, não dá para a gente fazer obras novas, não dá para fazer projetos novos. Então nós estamos buscando esses recursos fora para poder fazer. Deixa eu fazer aqui já imediatamente um enlace desse assunto para o próximo que te traz aqui, que foi a aprovação ontem na Câmara da criação e do convênio com a agência reguladora dos serviços públicos municipais, contratados junto a empresas privadas. E daí ligar esse assunto exatamente lembrando que a partir de 2025 essa agência começa a funcionar. Exato. Nós já vamos... de 1º de janeiro? Com a publicação da lei, eu não creio, acho que não dia 1º de janeiro. Vou te falar por quê. Como essa lei foi aprovada ontem e ela será publicada no próximo jornal, já é em fim de ano, né? Já no começo, festas, essas coisas. Porque nós vamos fazer agora a contratação com a empresa. Eu imagino que meados de janeiro, no mais tardar início de fevereiro, já tenhamos a agência Ares PCJ trabalhando aqui. O que essa agência faz? Ela não é um posto de atendimento ao munícipe. O munícipe ele vai ter os canais, obviamente, de reclamações, como já tem hoje. Nela e na prefeitura. Já tem hoje na prefeitura a ouvidoria, já tem várias formas da pessoa se manifestar, a própria, essencialmente na própria prefeitura, fazer alguma reclamação. Então nós temos canais hoje para que a população se manifeste. Está usando pouco, eu falo, a população usa pouco esses canais que ela tem. Fora isso, a agência reguladora ela vai controlar os contratos. Então, em época de revisão, em época de
de reajustes, o acompanhamento se o contrato está sendo executado, se está tendo algum problema, se está executando o serviço direito. Ela é uma fiscalização terceirizada. Ela é uma fiscalização que não tem interferência política. E isso é o que precisaria ter sido feito há 20 anos atrás, quando começou as concessões em Matão. 20 e 10, né? Então, não que as empresas, obviamente, elas estão trabalhando corretamente, porque existem outras fiscalizações. Mas o contrato, quando você faz uma concessão, você tem que ter uma agência que regula. Por exemplo, você tem a concessão das estradas do estado de São Paulo. Você tem a Artesp, que regula isso. Você tem a concessão do telefonia no país. Você tem a agência que comanda isso. Você tem a terceirização da energia. Tem a ANEEL, que controla isso. Então, sempre que tem uma concessão pública, tem que ter uma agência independente controlando. E aqui em Matão, a partir de 2025, terá essa agência controlando. Acontece que nas concessões desses serviços públicos federais e mesmo estaduais, praticamente as agências reguladoras chegaram juntas com o próprio contrato de concessão dos serviços. No nosso caso, ela chega com 20 anos de atraso. Daí vem a minha pergunta. Até aqui nós tínhamos a regulação do município de Matão, da prefeitura. Essas empresas ficavam sujeitas a essa regulação, né? E agora, como é que se dá o vínculo aí com essas empresas concessionárias que chegaram primeiro que o próprio agente regulador? Como é que será essa hierarquia? Como é que será essa, não diria que obediência, mas sim, obediência mesmo àquilo que fica constatado, enfim, por essa agência, sabendo-se que já muito antes as próprias empresas estavam operando. Elas serão sujeitas mesmo ou é preciso algum tipo de formalidade para que haja esse respeito àquilo que a agência for regular no caso? Com a autorização legislativa e agora a formalização desse convênio, essa agência ela passa a ter essa prerrogativa. Mas não está previsto no contrato delas. Não, existem nos contratos de concessão que elas serão regulados os serviços. No caso, o município optou por um período deles fazerem a regulação. Obviamente que, por exemplo, a Águas de Matão ela paga hoje para a prefeitura uma taxa de regulação, uma taxa de fiscalização. Ela paga esse valor para a prefeitura. Como não tinha agência reguladora, a prefeitura usa esse valor para bater nos valores da conta de água que a gente tem que pagar. Permuta. Uma permuta, seria para entender. A partir de agora, a gente passa a utilizar esse recurso para custear o serviço da regulação. A agência reguladora, ela tem muitos técnicos, tanto na parte financeira, na parte técnica mesmo de água, esgoto, saneamento, né, engenheiros. Ela tem uma estrutura, um corpo técnico muito grande. Então, ela consegue vir hoje, mesmo depois de alguns anos, obviamente que ela passa aí um período fazendo tipo um levantamento, fazendo um marco zero, né, para ela olhar para trás e conseguir projetar o futuro. E aí, a partir daí, ela começa a fazer todo esse trabalho. Nós temos uma outra coisa que é muito interessante. Nós estamos finalizando, hoje nós devemos receber o relatório da revisional da água e esgoto aqui de Matão. E isso, obviamente, já tem todo um histórico pronto ali que a agência reguladora poderá utilizar também para dar sequência nos seus trabalhos. Eu queria saber, William, como que a prefeitura vai regular a reguladora? Entendi. Porque houve uma época em que se discutia aqui, a própria prefeitura tem uma comissão, né, e fazer essa comissão nomear, inclusive, pessoas para cargos dentro dessa agência reguladora, né? Essa ideia foi abortada, agora com essa nova ideia, você está me dizendo que é essencialmente técnico, né? Até que ponto que a prefeitura pode se fiar nas decisões dessa agência reguladora? A prefeitura, vai ter esse contrato com a agência, ela tem, obviamente, as suas prerrogativas, ela tem as suas funções. E o controle se dá na análise diária, no contato diário. Hoje, temporariamente, está sob cargo da Secretaria de Meio Ambiente. Mas já tem um projeto de lei na Câmara que cria um setor especial dentro da Prefeitura para controlar as concessões públicas, né? Obviamente que isso será matéria de votação no próximo ano, não nesse, porque este ano não poderia ter esse tipo de criação, mas já está lá na Câmara para votar no próximo ano. Ô William, mas caso essa agência reguladora ela não traga os resultados esperados, quais serão as alternativas? Todo contrato existem, obviamente, as cláusulas de sanções, de multas e tudo mais. No caso dessa agência, é uma agência já instituída, são mais de 40 municípios atendidos, regulada pelo Tribunal de Contas, ela tem, obviamente, um know-how. Nós não pegamos uma agência qualquer, é uma agência que realmente já está constituída aqui no estado de São Paulo
trabalha assim, há muitos anos já nesta área. Como eu disse, é uma agência pública, não é um órgão vinculado a nenhum governo, né? E ela tem um trabalho essencialmente técnico. Então, assim, as cidades que ela já atende realmente estão tendo bons resultados. Tarifa, por exemplo, está no escopo da... Ela analisa tudo, né? Analisa tudo. Tudo, inclusive os diferenciais que Matão tem. Que Matão tem contratos absolutamente excepcionais e inéditos. Talvez não haja no Brasil nenhum caso como o nosso. Desse modelo, né? Não, no modelo que foi adotado por ter terceirizado, por exemplo, a água e esgoto em tempos absolutamente diferentes, com atribuições nada parecidas com o restante. Você vê que você tem empresa de esgoto em Matão que cuida só especificamente do tratamento e destinação da água tratada, do residual tratado. Só isso. Toda a rede de esgoto que em outros municípios é atribuição da mesma empresa de tratamento, aqui é diferente porque compete à água. Aqui só cuida do esgoto que é levado lá. A empresa de água cuida da rede de esgoto dentro do município, da rede coletora e tudo. Exato. Isso é absolutamente inédito, né? Então, isso faz desse contrato uma situação bem diferenciada, né, em relação ao resto. E um contrato subroga o outro. Então, a prefeitura tem um contrato com as duas empresas, né? Só que no contrato da água, ela subroga, o que é subroga? Ela puxa para ela algumas atribuições, como Sim. fazer o e pagamento. valores também. Isso, fazer porque o a pagamento. ideia de que você paga metade de esgoto, metade de água é errada. Em Matão você paga cerca de 68% para a empresa de água cuidar também da rede de esgoto. Então, na verdade, a empresa de esgoto fica com 30%, algo assim, do valor. Enfim, são situações absolutamente distintas. Por isso que é né? interessante nós termos um corpo técnico especial para fazer esse acompanhamento. Mas o contrato que ela faz é padrão, quase, né? É quase um copia e cola nas outras cidades de tão parecidas que elas são. E a nossa é absolutamente diferente. Exato, né? mas o contrato que nós temos com a agência reguladora, obviamente que entra a situação de Matão. Então, o contrato que nós vamos ter é um contrato, nós estamos contratando ela para fazer a regulação do serviço de Matão. A regulação do serviço de Matão se dá em cima do contrato que Matão tem com as empresas. Sim. Então, ela vai Já existem. Exatamente. Então, ela vai ter que estudar este contrato, ver as suas especificidades e daí por diante fazer. Então, uma coisa é eu contratar você para fazer um serviço. O que é inerente do serviço de regulação? Eu ter o contrato, que eu tenho que analisar ele, eu tenho que seguir ele. Ele é a receita do bolo, né? E daí por diante as especificidades entram aí nesse meio também. Ok. Muito obrigado, William, pela presença. Eu que agradeço, Laércio, dia. agradeço a todos e tenham um bom dia, uma boa semana a todo mundo. E se não nos vermos, um Feliz Natal. Desde já, a partir de agora, os entrevistados aqui, a gente precisa começar a desejar Feliz Natal. Já estamos chegando, então vem, aproveitando a oportunidade, não sei se eu volto aqui esse ano, já desejar um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para toda a nossa população. Isso aí. Muito obrigado, William de Gaetano, que é secretário de Administração e Finanças, já que ontem foi aprovado o convênio de cooperação com essa agência reguladora das concessões no município de Matão. E também tratamos aqui sobre o orçamento, que afinal de contas também ontem foi referendado pelos vereadores na Câmara Municipal.